Estamos no ar? E aí? Me escuta? Estamos no ar? Vamos ver. Está no ar? Estamos no ar. Então, gente, boa noite para todo mundo. Mais uma sexta-feira aí para a gente matear e aquecer os corações, né? E tentar se aproximar. Por conta dessa quarentena, a gente está precisando mais do que nunca dessa proximidade, né? Que ainda bem que essa vida online está nos dando. Então, queria convidar todo mundo para fazer o chimarrão aí e vir fazer essa prosa com a gente, que é tão importante, né? Então, assim, hoje nós vamos conversar a respeito do meio ambiente, né? E a pergunta é: que cidade tu quer para ti, né? Justamente porque a gente entende que o meio ambiente é um tema que transversaliza todas as outras áreas, né, de uma vida, né, em movimento no município. Então, é importante que cada um possa fazer essa reflexão de que cidade quer para si, né, colocando o meio ambiente dentro, né, desse processo, né, e dando vida a isso nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas defesas, né? Então, eu queria dar as boas-vindas aqui para os meus amigos queridos, né? Porque eu estou acompanhada de amigos aqui, não são somente meus convidados, são pessoas que eu tenho muito afeto, muita gratidão, e vai ser linda essa noite. Então, Baeta, bem-vindo, querido. Márcia, obrigada por estar aqui. Juseira, que saudade. Eduardo Fornec, Duda. Lourdes, querida, muito obrigada. Saudade de todo esse povo junto lá no container. Mas, né, vamos lá. Nossa hora vai chegar. Então, gente, eu queria, para começar a nossa conversa aqui, dizer que a gente tinha preparado, como nas outras lives, uma intervenção cultural, né? Porque a gente se alimenta da cultura e ela faz parte desse processo do cuidado com a vida, com o meio ambiente, né? Ela está dentro disso. E a gente, infelizmente, vai ter que cancelar essa ação, né? Porque nós tivemos hoje à tarde uma... Não, eu estou explicando isso porque nós anunciamos a intervenção cultural, né? E nós tivemos uma decisão hoje do Tribunal Superior Eleitoral, né, achando que não deveria ser feito intervenções culturais. Então, por conta disso, nós tivemos que cancelar de última hora. Mas veremos o Baeta, né, e suas lindas músicas lá no palco do container, assim que essa pandemia acabar. Nosso novo artista, né, nós vamos lançar mais um aí, lá no container. No melhor lugar possível. Então, galera, é o seguinte, não tem como a gente pensar, né, desenvolvimento, qualidade de vida em São Lourenço sem pensar as questões que envolvem o meio ambiente, né? Ela é uma pauta que transversaliza todas as áreas, como antes eu estava dizendo, né? E a gente precisa conseguir garantir aí a preservação dos utilizar os nossos recursos hoje, mas sem comprometer o nosso futuro, né? Porque a gente percebe aí em outras cidades, né, que se desenvolveram de uma forma desenfreada, uma matança, né? Eu não sou da área, vou falar no popular, né? É uma matança, porque vai ocupando os espaços verdes da cidade, né? Mais gases poluentes são liberados e por aí vai, né? Uma série de questões, né? O próprio asfaltamento de muitas cidades, que é bonito, né? É bonito, mas e aí? E o que acontece com isso, né? Então, pensando nisso, tem muitas ações, né, possíveis que a gente precisa, que são centrais, que a gente precisa refletir quando a gente vai pensar na questão do meio ambiente em São Lourenço. Ele transversaliza todas as nossas ações, toda a economia do município, né? A saúde, a educação, né? Então, assim, é uma rede, é uma teia, né? Que é uma engrenagem que precisa estar conectada, né?
E muitas ações são centrais dentro disso e são possíveis, né? E é por isso que hoje a gente está trazendo essas pessoas aqui que trabalham, estudam e pensam, né? E agem e têm ações efetivas em relação a uma cidade mais sustentável, para a gente poder ver que ações são essas, né? Que a gente pode focar. Mas dentre elas, assim, nós podemos já ir citando algumas, como a utilização das energias renováveis, né, que é uma coisa que não é amplamente discutida, né, a correta destinação dos nossos resíduos, que a gente tem toda uma dificuldade aí, né, porque nós temos uma potência no nosso município, os nossos convidados vão falar mais sobre isso, mas que é a nossa associação, né, dos recicladores. E como diz a minha amiga Rita Marimon, que está aqui nos assistindo, está aqui conosco, a gente devia carregar eles no colo, né? Porque somos nós que precisamos do trabalho, né? Da Associação dos Catadores. Então, no colo, no sentido de dar o subsídio, né? De incentivar, de ter um cuidado maior, né? E não simplesmente um entendimento de separação, né, de lixo, de resíduo. Nós precisamos fazer política pública que garanta o incentivo, né, e aí política pública municipal, né, que é possível. Enfim, além disso, a questão do nosso saneamento, né, que na época do nosso governo aí do Daniel Raupp, a gente já tinha dado alguns passos em direção a iniciar a questão do saneamento, que é tão importante por uma questão de saúde pública e também econômica, vamos pensar, né, nesse sentido, porque se a gente for olhar, por exemplo, o exemplo de Pelotas, né, no Laranjal, como é a situação lá, né, então não houve um cuidado com essa questão do saneamento, e aqui, nos últimos anos, a gente percebe uma paralisação em relação a essa discussão também, né, a gente sabe que é um trabalho de longo prazo, né? Não é algo a ser feito assim, né? De um dia para o outro, mas isso precisa estar na ordem do nosso dia, né? Então, eu entendo que isso seja urgente, né? E ontem, em conversa com queridos professores da FURG também, que me receberam, né? Para conversar online, também foi pautado isso como central, né? Além disso, a questão dos animais de rua, que aí eu quero muito pedir para o Duda falar disso, né? Porque eu aprendi com ele esse novo ponto de vista, né, dos animais de rua, que são uma questão, sim, de meio ambiente, não de saúde, né, Duda? E aí muda a abordagem. Então, acho que isso é muito importante de ser explicado, né, para todo mundo, assim, como foi explicado para mim, porque eu não tinha esse discernimento, né? E aí o bom é a gente está sempre aberto para aprender e para se desconstruir e reaprender, né? Além disso, eu queria colocar também a questão da educação ambiental, que é uma coisa que me intriga muito, porque eu penso que as escolas, né, elas fazem ações pontuais em relação à questão do meio ambiente, né, e todas fazem, de alguma forma, né, ações pontuais, só que eu entendo que isso deveria ser sistemático, né, deveria fazer parte do corpo, assim, do ensino, né, porque é algo que é uma mudança de cultura que a gente precisa fazer, né, assim como a questão alimentar, né, a forma que a gente vai se alimentar, como a gente vai comer melhor, mais saudável, é uma questão de cultura também, né, desconstruir para reconstruir, né. Então eu penso que a educação tem um papel central, né, nesse processo de desenvolver as consciências, né, em relação à questão ambiental. A discussão do plano diretor, né, para a gente não deixar, né, os prédios tomar conta aí da beira da nossa praia, e isso é importante, né, e eu não estou querendo aqui dizer que nós não temos que crescer, só quero dizer que temos que crescer com cuidado, né, com muito cuidado. Então, o plano diretor, ele precisa ser discutido amplamente, como foi feito da primeira vez, né, quando ele foi construído, lá em 2006, e aí muitas mudanças já ocorreram, né, no sistema, enfim, nós precisamos discutir isso com a sociedade civil, para que as pessoas também compreendam que não é o simples fato de não querer que as coisas aconteçam, né,
é não comprometer recursos, né, naturais. E também aqui falar da agricultura familiar, né, da nossa feira tão importante, um patrimônio, né, que foi, na verdade, aí, brutalmente, preciso dizer isso aqui, brutalmente atacada por esse governo municipal que está aqui. E também quero dizer que foi ombro a ombro com os alunos e professores da FURG que os agricultores conseguiram manter, né, o seu processo lá, porque se não tivesse sido dessa forma, a imposição de uma nova normativa teria inviabilizado, né? E aí vocês podem falar mais sobre isso, porque estavam lá e acompanharam esse processo. Mas a nossa feira, como diz a nossa Jaque, amiga punk, a comida é o que conecta, né? Então a gente precisa aí ao punk pop, a gente precisa muito dar muito carinho, cuidado, afeto, né? Um olhar especial para essa questão da agricultura familiar, dos ciclos mais curtos de consumo, de garantir, né? Toda essa questão de também ter, bom, como é que eu vou produzir mais alimento orgânico se eu não tenho onde vender, né? Então a gente precisa conseguir também pensar em formas, né, de ampliação da feira, né? Acho que a gente não pode reduzir, a gente tem que ampliar a feira, né? E aí ontem a Tati ainda deu um exemplo importante, que eu acho que a Tati, professora da FURG também, falando da greve dos caminhoneiros, né? Que na nossa conversa, né, Duda, que na greve dos caminhoneiros, nos mercados faltou alimento, né? E na feira não. Então, quem já está, né? Quem é que garante, né, a nossa segurança alimentar? Se a gente parar para pensar por essa ótica, a gente vai conseguir, inclusive eu, né, preciso fazer esse movimento, né, de reflexão maior. A gente vai conseguir valorizar muito mais o que a gente tem, né? Então, meus queridos, eu não vou me alongar aqui, né? Já vou diretamente passar a palavra para vocês. Deixa eu ver aqui, que agora a gente inverteu as ordens aqui. Não dá bola, que eu sou atrapalhadinha aqui, mas eu me encontro. Para aí, cadê? Ali. Então, vamos chamar a nossa querida professora Márcia Ampierre. Cadê a Márcia aqui? A Márcia é professora da FURG, doutoranda em Educação Ambiental, mestre em Contabilidade e contadora, e ela atua nas áreas de economia solidária com um grupo de catadores de materiais recicláveis, pescadores, agricultores familiares e demais empreendimentos cooperativos. Então, seja bem-vinda, amada. A palavra está contigo. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas. Agradecer a Grazi pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento, né, podendo dialogar com pessoas muito queridas, né, o Baeta, a Juseira, o Duda, a Lourdes, pessoas que fazem parte do meu cotidiano, né, assim como a Grazi aqui em São Lourenço, essa cidade que me acolheu há 4 anos atrás e que eu, né, é o lugar que eu escolhi para viver, né? Eu vou dizer que na minha família está aqui, está todo mundo aqui, então a gente vive São Lourenço e então, discutir essa temática, né? Do que a gente quer, do que a gente busca é fundamental, né? Eu acho que vocês viram ali, eu não sou né, bióloga, não sou da área, tenho, né? Foi a minha busca pelo doutorado em educação ambiental se dá por inquietações minhas, né? O Duda está rindo porque eu acho que eu fui jogada dentro da educação ambiental por culpa deles, né? Boa parte dos meus queridos colegas. E pelo trabalho que a gente tem desenvolvido principalmente né, com os grupos populares, né, especificamente né, da minha fala de hoje, com um grupo de catadores e catadoras né, aqui de São Lourenço, pessoas que fazem parte da minha vida, né? Se tiver alguém da SER, assim, se todo mundo conhece a Associação de Recicladores de São Lourenço do Sul, que é a SER, eu posso dizer que são meus amigos, né? São pessoas que são muito importantes e que eu aprendo cotidianamente com eles. A Juseira tem, né? Também tem um contato, a gente teve um contato no projeto, a gente tem um projeto de extensão, acho que é importante falar, né? Um projeto de extensão que iniciou em 2016 com a SER, dentro da incubadora, que é a Inesol, que a gente está aqui no Campo São Lourenço do Sul, da FURG.
E começamos a fazer uma discussão, e aí acho que é importante fazer esse relato para a gente entender a importância da discussão sobre reciclagem, né, essa relação ambiental desse processo e quanto isso interfere na nossa vida enquanto, né, moradores da cidade de São Lourenço, enquanto cidadãos, né, deste país. Acho que a gente tem que se colocar nisso, né? Se a gente olhar e for no lugar onde a gente coloca, né, os nossos, alguns vão chamar de lixo, né? A gente vai chamar de materiais, né, quer sejam, né, orgânicos, quer seja, né, recicláveis, ou os rejeitos, aquilo que a gente não consegue aproveitar de nenhuma forma. A gente for olhar em casa, né, ou parar para pensar a quantidade, o volume de materiais que a gente gera diariamente, a gente já começa a se assustar um pouco com relação a isso. Eu acho que esse é um ponto principal, porque diversos assuntos nos tocam, mas a reciclagem é com a gente no dia a dia. A gente não consegue. A gente até ignora, porque é lixo. A gente pode até querer ignorar, mas quando a gente para olhar, a gente para ver o volume de materiais que a gente gera diariamente. Os dados que a gente tem são muito altos, eu até eu tenho como um papo, mas a gente pode conversar. Os dados sobre reciclagem no país são absurdos, né? Sobre o volume de resíduos e de materiais gerados diariamente são absurdos. A gente tem uma média, né, de pelo menos 2 quilos por família diária. Então, se for pensar, mas é plástico, não é pesado, mas vamos juntar. E aí tem uma questão que eu acho que é importante, e eu não era minha pauta, mas a Graça foi falando, e a gente vai, né? Que é a questão do consumo das cadeias curtas, é o consumo das feiras, né? Porque quando a gente vai no supermercado, e aí, por mais que a gente fala, mas a gente tem que se policiar, mas eu vou no supermercado comprar pasta de dente. Eu vou no supermercado para comprar, vem numa caixinha, que vem em outra caixinha, que vem. Então, tem um processo também de imposição, né, de imposição do mercado, da gente consumir produtos e gerar esse volume de resíduos. Então, a gente tem que começar a fazer opções de consumo. Então, a relação da reciclagem tem uma relação direta com as nossas opções de consumo. Quando eu faço a opção de ir na feira e comprar e levar a minha sacola, a quantidade de coisas que eu deixo de consumir de plástico é muito grande. Consequentemente, é um grande número há uma redução muito grande de volume que eu vou gerar de resíduo dentro da minha casa. Né? Então, essas questões elas podem parecer isoladas, mas elas são todas conjuntas porque a gente está falando de meio ambiente. E eu sempre gosto de dizer, né, quando a gente fala em meio ambiente, não é olhar a natureza, nós também, né, o ser humano, nós fazemos parte dessa natureza, nós não estamos, né, não somos a parte desse processo. Né? Então, é importante a gente se colocar dentro desse meio ambiente, se colocar como parte desse meio ambiente para poder compreender. Porque quando a gente separa, a gente acha que é uma coisa lá, né? E não, eu faço parte desse meio ambiente. E não tem como botar lixo para fora, né? Botar lixo para fora para onde? Para fora do planeta? Não tem como, né? A gente gera o lixo. Né? De uma forma... Porque as pessoas, quando eu falo materiais, parece que é bonitinho, mas a gente, na nossa casa, quantos dias a gente já parou para olhar quem são os catadores que passam para coletar os materiais? Né? E eu não estou falando só dos catadores da ACER, que passam no caminhão. Eu estou falando dos catadores individuais, autônomos, que passam para recolher os materiais. Então, a gente começa a entender que há um universo muito maior do que a gente, às vezes, não se dá conta. Mas pensando em gestão pública, eu acho que eu fui elencando diversos pontos, né? Pensando em gestão pública municipal, acho que a gente precisa pensar na importância, né, da reciclagem para o município. E aí eu vou falar de importância, não só importância social, porque tem uma importância social fundamental, que é, né, a geração de renda para um grupo de pessoas que muitas vezes não consegue emprego, né, em organismos formais, né? Então, a opção de trabalhar com cooperativas, com pessoas que trabalham de forma cooperada, organizada, associativa, é fundamental. Primeiro porque houve discussões, a gente tem participado, né, das discussões junto com a municipalidade, das questões burocráticas de como contrata, porque contrata, há uma lei, né, uma política nacional de resíduos sólidos, e que ela dá preferência para que os municípios trabalhem com cooperativas e associações.
Isso não é só uma discussão de São Lourenço, é uma discussão nacional, de toda, né, vários municípios da região. Então, sempre há uma pressão para contratar empresas. E há uma discussão, mas as cooperativas não trabalham muito bem. Se a gente for levantar em termos econômicos, quanto que uma empresa, a prefeitura paga para uma empresa para fazer a coleta seletiva e quanto a prefeitura paga para uma cooperativa, o valor cai em mais de 50%. A empresa, ela é uma empresa com fins lucrativos, então ela não vem aqui de bom grado trabalhar em São Lourenço, ela vem para ganhar dinheiro. Diferentemente da cooperativa, porque são pessoas que estão aqui, que moram em São Lourenço, que vivem desta renda e que usam esta renda para comprar no comércio local. Então, isso é importante, esse dinheiro que hoje a prefeitura paga para a associação fica todo em São Lourenço. Que se fosse uma empresa, não ficaria, né? Porque a empresa levaria os seus lucros para outros lugares. Então, esse é um ponto que é importante a gente sempre levar em consideração. O segundo ponto é o custo que a municipalidade tem para a destinação dos resíduos, e aí, ou dos rejeitos, a gente pode falar, né? Quanto custa para o município levar todo o rejeito que a gente tem em São Lourenço, que a gente gera diariamente, para os aterros sanitários? Hoje, se não me engano, vai para Candiota. Eu não tenho os dados atualizados, tá? Eu confesso que eu podia ter feito isso parado para analisar, mas a gente pode pensar, pode estudar para trazer esses dados depois, Gladys, se tu quiser. Ele gera, os dados que eu tenho são dados de 2018, 2017, eram em torno de quase R$200 a tonelada que custava, só para o aterro, fora o custo para levar até lá. Então, isso gera um custo de orçamento para o município muito grande. É muito dinheiro que o município paga para só colocar o lixo lá. E aí a gente vai pensar, não estou nem falando do processo de poluição, do que é o aterro. Eu acho que é uma coisa que daí o Duda pode falar, né, Duda? Melhor do que eu, porque não é realmente a minha área. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for pensar, e eu já vou jogar a bola para a Juseira, assim, mais ou menos, né? Quando a gente discute compostagem, por exemplo. Aqui em casa eu tenho uma composteira, né? Eu mexo com a Juseira, né? A Juseira me inspirou, obviamente, né? E o Alexandre, meu companheiro, ele vai lá, cuida das minhocas, conversa com as minhocas, que nem eu mexo, e disse, olha lá, vai se juntar com a Juseira, né? Mas o volume de materiais, de orgânicos que a gente gera dentro de casa é muito alto e ele pesa muito. Isso é importante a gente pensar. Agora, como contadora, eu vou falar do processo econômico disso, né? Porque eu acho que também é importante ser pensado. Ele pesa. Quando a gente destina isso para compostagem e não destina na frente de nossa casa para o caminhão do lixo orgânico, que é assim que a gente chama, a gente está auxiliando o município a não gastar com a destinação desse rejeito para o aterro sanitário. Então, a gente faz duas coisas boas, né? Além de pensar na reciclagem desse orgânico, que vai gerar o humus, aí a Juseira vai poder falar muito melhor do que eu. Não vou me atrever nem a falar, né? Que quando os especialistas estão ali, a gente deixa para eles falarem. E a gente ainda gera uma economia para o município, porque é menos resíduo que o município tem que destinar para aterro sanitário. Então, são coisas que parecem desassociadas, mas que elas estão diretamente relacionadas. E aí entra no processo que é complexo, às vezes a gente não para pensar mesmo. E esses momentos, e por isso eu fiquei muito feliz com o convite, é para a gente pensar sobre isso. A gente está iniciando um debate político, o que a gente quer para São Lourenço, e eu acho que isso é fundamental, né? É fundamental a gente entender que a gente, sim, aí tem uma discussão desenvolvimentista, a gente vai dizer desenvolvimento para quê, né? A gente quer viver com qualidade de vida, se isso é se desenvolver, a gente vai querer esse desenvolvimento. Agora, se a gente quer um desenvolvimento econômico que vai destruir o meio onde a gente habita, isso para mim não é desenvolvimento. Então, a gente vai discutir essas questões. Bom, eu estou falando que adoro falar, né? Mas eu acho que, em linhas gerais, eu consegui trazer um pouco do que eu tinha anotado aqui, que eu fiz uns rabiscos rápidos, e eu passo para a Ju para falar sobre a questão da compostagem e a agricultura familiar, porque eu vou dizer assim, essa menina, eu conheci ela, acho que em 2017, Ju? 2016. 2016. 16 já, Ju? Nossa, ela me inspira. Eu digo que eu aprendi muito, boa parte de coisas que eu faço. Dizem que o professor ensina, né, os alunos. Eu aprendo demais com essa meninada maravilhosa.
Obrigada. A Joseira, ela é a inspiração em ser humano, né? A Joseira, ela não... Aqui, ó, para quem não lembra, a Joseira, ela é parte do container, né, gente? Vocês sabem desse processo, né? Ela nos fez, nos ajudou a fazer aquela identidade. É isso aí. Então, Márcia, obrigada pela tua fala. Acho que é muito bom, assim, essa reflexão aí, conectando, né, as ações diárias com os dados macros, né, tipo, R$ 200 a tonelada, a quantidade de lixo. Eu ainda falo lixo, né, tô me policiando, de materiais, né, e resíduos que a gente produz em casa, se dá conta disso, né, do quanto do absurdo, do horror que é, e que é possível, através de pequenos hábitos que a gente modifique, que a gente contribui para esse processo, fazer sobrar grana na municipalidade para poder investir em política pública que vai melhorar mais ainda esse processo, inclusive associação, né, investir lá e tal, enfim. Então agora, galera, a gente vai ouvir a Joseira, né, que é a técnica em meio ambiente, graduanda em agroecologia pela FURG de São Lourenço, faz parte da rede de grupos de agroecologia do Brasil e do Centro de Apoio à Agricultura de Base Ecológica, o CEAB, né, que é aqui em São Lourenço, eles estão atuando muito e agora ela vai falar. Contigo, meu bem. Tá ligado. Então, é um prazer estar aqui, né, nessa mesa aí, com pessoas que eu acredito, né, meus professores e amigos, meu colega de grupo, a Lourdes, também colega de grupo do Movimento Ambientalista Verde Novo. Então, vamos lá, né? Naturalmente se encaminhou para a compostagem. Então, vamos lá, vou puxar um gancho assim que a Márcia falou que é muito importante, que é da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, né? Que essa política ela foi instituída em 2010 e nisso ela prevê a segregação adequada dos resíduos. Só que o modelo que ela propõe na política, né, o modelo que essa política propõe é um modelo muito falho, porque é um modelo que ele se separa as embalagens, o que é reciclável, ele segrega, é vidro com vidro, papel com papel, e chega no momento do deslocamento, isso é tudo misturado, levado para um setor de triagem, e o que é rejeito vai para o aterro em Candiota, como a Márcia falou, e o que é reciclável, com muito custo, a gente mantém a ACER, né? Vai para a ACER, e o que poderia ser compostado não tem essa alternativa aqui no município e em muitos outros municípios também não tem, né? Que é o resíduo orgânico. Então, em 2017, a CEPAGRO, o Ministério do Meio Ambiente, o SESC, né? Que são entidades, né? O CEPAGRO e o SESC que trabalham com compostagem, eles propuseram um novo modelo de segregação de resíduos, que é um novo modelo que ele valoriza a fração orgânica do resíduo. Ou seja, aquele resíduo que antes era rejeito, ele passa a ser compostado e vira adubo. E esse adubo ele pode ser utilizado tanto na agricultura urbana quanto na agricultura familiar, né? Então, pensando nesse modelo de segregação dos resíduos, valorizando o resíduo orgânico, vem as propostas de agricultura urbana e compostagem. Só que a gente pensa na questão de fomento, a gente pensa na questão de políticas públicas, de incentivo. Então, existem diversos incentivos que a gente vê. Vamos trabalhar com educação ambiental, vamos, né? Enfim, trabalhar com educação ambiental, trabalhar com agricultura urbana, trabalhar com diversos projetos, mas de incentivo para pátio de compostagem, né? Para essa conscientização, o último que tivemos foi do Ministério do Meio Ambiente em 2017, e que nesse ano já, né? Que era um ano, quando é que mudou o governo e tal? Foi 2018, né? Então, isso daí já era uma coisa que já era para ser pautada naquela época já, né, de implementar compostagem no gerenciamento de resíduos. Então, pensando em tudo isso,
é que vem a minha militância, né, da compostagem, da oportunidade que São Lourenço do Sul tem de se tornar referência na questão de segregação dos resíduos. Por quê? Porque a gente é um município pequeno, a gente é um município que tem agricultura familiar, sabe? A gente é um município com cooperativa, a gente é um município que pensa em economia solidária, que tem tradição na economia solidária, então é um município que tem tudo para prosperar nesse meio, assim, né? No meio ambiente. Então, a minha fala vai se encerrando um pouco por aqui, para ver o que os colegas vão falar, e vamos dando continuidade. Valeu, Ju. Obrigada. Eu acho que aí depois eu queria te pedir para te falar um pouco mais do trabalho das composteiras lá que tu está fazendo. Pode ser? Pra gente pode, se quiser, posso falar tá agora, rolando. já que aí já fechamos. Pode. Eu achei que ia ter um segundo bloco. Então, pensando nisso, e também pensando na minha... Porque eu sou formanda no curso de agroecologia, mesmo que eu seja técnica em meio ambiente, eu estou no processo de formação. Então, a agroecologia, na questão da transição agroecológica e tal, ela está muito lento, né? Tudo que anda acontecendo, embora a gente tenha grandes avanços, agora teve um corte para a agricultura familiar, inclusive. Então, eu venho buscando alternativas de trabalho, e não vem outra alternativa para mim sem ser trabalhar com compostagem, sem ser direcionar todo o meu conhecimento para isso que eu venho já adquirindo há um bom tempo, né? Como eu tive a oportunidade em 2015 de estagiar na Cepagro, depois que eu me formei no técnico, eu vim com essa bagagem de ter entendido todo o sistema que Florianópolis colocou para gerenciamento de resíduos, né? E todos os avanços que eles tiveram. Então, existe a Revolução dos Baldinhos, que é um projeto comunitário de agricultura urbana e compostagem, que ela foi certificada como uma tecnologia social de fácil replicação. Então, isso que eu estou fazendo é inspirado num modelo que deu certo. E o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou indo nas padarias da cidade, estou comprando os baldinhos que antes eram resíduo, né, das padarias, comprando esses baldinhos e botando toda a minha força, todo o meu amor ali para transformar aqueles baldinhos em composteira, para que esses baldinhos cheguem na casa de vocês e que vocês possam cuidar dos resíduos. Que, pensando nisso tudo que a Márcia falou, né, nos custos e tal, que é muito caro, está R$197 a tonelada, né, R$197 a tonelada, juntando os custos que a prefeitura tem para fazer essa logística, né? Então, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é compostar nosso resíduo, que esse resíduo, especificamente, ele gira em torno de 40% a 60% nesse montante, sabe? Então, poxa, 50% que a gente vai reduzir nos custos, que isso, não quero ser exagerada ou estar muito equivocada, mas economizaria quase 1 milhão. Entendeu? Então, fica aí a reflexão já para o pessoal do quanto isso é sensível, né? E aí eu digo que a composta São Lô, como eu estou chamando, ela veio como uma alternativa de futuro trabalho para mim como formanda, né? Mas o meu interesse real é que ela vire política pública e que eu seja financiada para que isso chegue de graça, que a gente faça um projeto, que a gente tenha parceiros e que a gente faça dar certo e que a gente tenha um pátio de compostagem, que esse pátio seja só um experimento, entendeu? Um experimento, vamos ver se dá certo. Ah, tem cheiro, tem mosca, vamos ver, vocês já viram? Não viram, entendeu? Então vamos dar chance para isso acontecer. É o momento que isso aconteça, sabe? É um momento de transformação social. Então, a gente tem que aproveitar e passar, a FURG está aqui para passar esse conhecimento. A gente tem aqui gestão ambiental pública, educação no campo, agroecologia e gestão de cooperativas. 4 cursos e letras agora. 5 cursos que vieram para contribuir para São Lourenço do Sul. A gente não veio contribuir para o Brasil. A gente veio para cá porque aqui tem espaço para isso. Então, vamos dialogar. Isso aí.
Tô toda arrepiada aqui, quase tive um negócio agora. Falei que essa menina Ela é demais. Grazi. É isso, né? Tem tudo para dar certo, tem tudo para acontecer. Tem um horto, né, Lourdes, no município, que a gente pode, né, pensar a partir do horto. Tem tanto que a gente pode pensar. E é isso. Bom, vamos valorizar as pessoas que estão aqui no nosso município estudando. Vamos valorizar o saber da universidade que veio se instalar aqui, né? Vamos valorizar as pessoas que estão aqui estudando e construindo e ajudando o nosso município, né? E vamos financiar isso, né? Vamos financiar esse projeto e vamos fazer isso chegar na vida das pessoas, bem exatamente isso que tu disse, porque vamos falar a verdade, né? Sem financiamento não tem política pública que ande. Então, e tem grana sim para fazer isso. É só prioridade de gestão, de política pública. Aí, Baeta, anota aí, vamos sair com uma carta aqui de encaminhamento, então. Brincadeira. Acho bom, acho justo, acho bem justo. Então, vamos passar de imediato para o nosso querido Baeta, nosso amigo amado, que hoje ia fazer a nossa intervenção cultural, né, Baetinha? Mas tá bem. Depois a gente vai se escutando. O Baeta, Gabriel Baeta, é estudante de agroecologia na FURG, atua também no SEAB, né, e atua em hortas urbanas. E ele é artista e desenvolve um trabalho autoral pensando em São Lourenço, né, com inspiração em São Lourenço e com o viés da agroecologia. Pensem que coisa mais linda. Pena que não vai dar para ouvir hoje, mas a gente ainda vai ouvir mais. Contigo, Baeta. Valeu, Grazi. Boa noite para todo mundo que está aí ouvindo a gente. Como a Grazi disse, né, não vai rolar a intervenção cultural, estava preparado para somar com uma música aí para vocês. E então vou falar um pouquinho, contribuir, né, com o que eu tenho de acúmulo aí nesse assunto com vocês. Não estava preparado, então vou falar um pouco sobre as hortas urbanas, né? Eu concordo com a Juseira que a gente precisa de incentivo, né? A gente precisa pensar políticas públicas, porque a gente já tem feito por amor e voluntariamente as ações voltadas para o meio ambiente que a gente acredita que vale a pena, né? Mas São Lourenço do Sul, por exemplo, não tem uma legislação de hortas urbanas, né? Que é um assunto pelo qual eu me interesso, assim. E existe um plano de lei nacional de 2019, um projeto de lei, né, de agricultura urbana, e nele tá previsto que os municípios precisam ter, né, uma legislação de agricultura urbana, inclusive o plano diretor, a Lourdes, que está aí, talvez saiba dizer melhor, né, se tem alguma coisa relacionada à agricultura urbana, ao uso do espaço urbano para agricultura, né, porque existe muito espaço ocioso na cidade que a gente não usa pensando em agricultura. Aqui em São Lourenço até eu vejo bastante do que em outras cidades, né? Porque a nossa realidade do município aqui é muito uma realidade de agricultura, né? A maior área aqui é usada para isso. Então, por isso, talvez eu veja mais aqui. Mas a gente não tem uma lei, né? E quando a gente tem uma lei, fica bem mais fácil incentivar as pessoas a pensarem na agricultura dentro da cidade, né? No caso de cidades maiores, a gente esquece que existe agricultura e só compra as coisas no mercado, né? Mas a agricultura está crescendo cada vez mais e se a gente não cuidar, ela vai crescer e vai levar a preservação do meio ambiente junto, né? Porque existem modelos de agricultura que não prezam pelo meio ambiente e concordando com o que a Márcia disse no início, né? Às vezes a gente vê o meio ambiente só como a paisagem, a natureza, mas não, a gente está incluso nele, né? A gente tem que repensar as nossas ações e a compostagem é uma maneira muito acessível, assim, da gente começar a botar em prática, né, a nossa inserção no meio ambiente como organismos que estão sendo funcionais, assim, para a natureza, né, não quebrar o ciclo, mas valorizar todo aquele nutriente que o agricultor botou na terra para ir para o alimento. A gente não precisa jogar ele no lixo para o município gastar dinheiro para levar ele para outro município para apodrecer em algum lugar e não ser útil, né. A gente pode usar a nossa inteligência se a gente tiver incentivo para isso, para fazer a compostagem e valorizar aquele adubo que o agricultor botou na terra, o trabalho que ele teve, né? Eu estava viajando nisso esses dias, pensando assim que a gente gera um desemprego ecológico para aqueles micro-organismos que trabalham e vivem da decomposição, né? Dos alimentos.
Então, é isso, a gente precisa repensar e precisa de políticas públicas que nos auxiliem a ter esse pensamento, né? Porque não é fácil, dentro desse sistema, a gente parar e pensar, eu vou ser ecologicamente correto, né? Não, a gente não é incentivado a isso. Então, eu acho que um passo principal e inicial para a gente poder fazer isso, além da vontade, é políticas públicas, né? E acho que é isso, galera. Mais além aí, quando a gente pudesse encontrar lá no container, vamos fazer aquele som da hora, com inspiração da agroecologia. Show de E bola, é isso. Baeta. Valeu. Essa questão das hortas urbanas, né? A gente vem já há um bom tempo ensaiando uma lá no container, né? Acho que chegou a hora, né? Vamos lá. Acho que vamos ter que fazer. Chegou. Agora não tem mais como adiar. A gente tem espaço e é isso, né? A gente acaba. Eu gosto de falar sempre sobre essa dificuldade, né? De tomar consciência, porque não é simples, né? Quando tu não tá dentro de um processo contínuo de reflexão a respeito, né? Só que o que dificulta a tomada de consciência, né? E é isso que tu falou agora, né? Desse ciclo aí da compostagem, uma engrenagem, né? Da compostagem, desvalorização que a gente faz, né? Do nutriente que o agricultor colocou lá na terra, que a gente podia trazer ele de volta, né? Em forma de compostagem para produzir de novo e, enfim, né? Perdi aqui. Tô viajando no negócio aqui. É isso Perdi o negócio. mesmo. Mas é isso, né? A gente viaja. Não, lembrei. Tá, o que eu queria colocar é o seguinte, que mais nas antigas, assim, né? Aí a Lourdes, não é porque ela é antiga, viu? É porque ela mora aqui há mais tempo que nós, né? A Lourdes pode nos dizer isso também, né? Era lá no container mesmo, o meu sogro, né, pai do meu companheiro do pastel, plantava lá todo aquele terreno, né? Todo aquele terreno do container, eles plantavam para consumo próprio e para vender também, né? E agora, e aí a gente viu assim na verdade, não podia mais, não podia plantar aquilo tudo e tal. E aí, bom, aí ficou uma terra lá, maravilhosa, que o que tu joga ali, sabe, vem, e não podia mais plantar, né? Tipo, é uma incoerência grande, né? E acho que tem a ver com. Hoje, agora está me fazendo sentido mais as coisas, né? Porque tem a ver com essa falta de leis, de políticas públicas, né? De incentivo em relação às hortas urbanas, né? Então, claro, o pessoal, acho que essa discussão já está mais na ordem do dia, né, Baeta? A gente vê o pessoal aí fazendo até em. Eu lembro da Karina, né, com o seu novo ecossistema, né, quando ela começou tudo lá, né, um pedacinho de terra lindo, né, e ela começou a fazer aquilo exalar amor, assim, né, a cada coisa que ela plantava e vinha e tal, num espaço pequeno, né, e a gente tem espaços imensos aí no município, né, que estão ali sem incentivo, né, então... Enfim, é só viagens aqui para a gente ir pensando, né? Aí, uma coisa que eu não disse também, mas que eu acho muito massa aqui na cidade, é que a gente tem árvores frutíferas, né, na arborização. Não são todas, mas a gente tem algumas. Tem ingá, uvinha do Japão, né, que sempre que eu tô ali pedalando, vejo uma que tá madurinha, eu paro ali e pego. E é o meio ambiente, né, a gente está aproveitando o meio ambiente dessa forma também. Então, a arborização urbana também é uma forma da gente trazer os benefícios da natureza, né, para dentro da cidade. E é isso, galera. Beijão. É isso aí. E essa é uma pauta importante para a gente discutir também, né? Vamos cuidar das nossas árvores, né? Não vamos fazer cemitério de árvores. Então tá, agora vamos passar então para nossa querida Lourdes Helena Schneid, né? A Lourdes, gente, é arquiteta, urbanista, técnica ambiental, permacultora gaiana, mestranda em desenvolvimento sustentável, ativista do movimento ambientalista Verde Novo, ativista urbana no Observatório Urbano Ver a Cidade,
que está em construção e é servidora pública há 30 anos. Então, contigo, Lourdes. Tudo comigo? Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, com pessoas tão lindas. Essas 3 falas já foram muito inspiradoras, assim, e também já trouxeram tanta informação que daria para a gente ficar discutindo só em cima desses temas, assim, por muitas horas. Tá trancando um pouco, Lourdes. Tá trancando um pouco a tua fala. Tá trancando um pouco a tua fala. O que eu posso fazer para melhorar? Será que é a conexão? Desliga a câmera. Se tu desligar a câmera, às vezes melhora. Porque fica mais leve. Melhorou? Acho que sim. Melhorou o som? Então vou falar aqui sem você. Melhorou. Tá. Então, assim, eu quero começar falando da importância da pergunta que a Grazi fez ao propor essa conversa hoje, né? Qual é a cidade que nós queremos? E eu lembro que quando a gente iniciou o processo de revisão do plano diretor, essa era a pergunta que iniciava as nossas conversas, né? Lá no Conselho. Porque eu acho que para a gente construir um caminho, a gente tem que primeiro construir uma visão, né? E a gente tendo uma visão do que nós queremos, a gente vai construindo os passos, a gente vai fazendo opções, né? Para a gente chegar aonde a gente pensou, o que a gente idealizou, né? Então, acho é uma pergunta assim, que tem uma grande relevância, né? É a gente saber qual é a cidade que nós queremos. Tudo isso que vem acontecendo agora, nesses últimos tempos, com a pandemia, trouxe para o nosso campo do conhecimento assim, uma série de reflexões, né? E eu acho que a gente vai ver ao longo do tempo agora muitas mudanças acontecendo, né? Acho que todas essas questões que vocês já colocaram com relação à questão dos resíduos, a gente pode colocar isso um pouco do ponto de vista da permacultura, assim, que a permacultura nos diz que a gente tem que manter a energia dentro do sistema, né? E os recursos, né, os resíduos que a gente gera são energia, né? E que a gente mantendo eles dentro do sistema, a gente vai reincorporar. E aí nós vamos começar a falar de temas como economia circular. Eu acho que a Márcia já explicou bastante sobre isso, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção, assim, que lá no início dos anos 70, né, foi no início dos anos 70, pela primeira vez se ultrapassou a capacidade regenerativa da Terra, né? E aí isso foi no dia 23 de dezembro de um ano no início dos anos 70, né? No ano passado, no ano de 2019, esse dia em que nós esgotamos a capacidade anual de regeneração da Terra, aconteceu no dia 29 de julho, né? Esse ano, com a pandemia, a gente atrasou um pouco esse dia. Ele deveria, a expectativa era de que esse dia fosse acontecer no dia 18 de julho, e ele aconteceu no dia 22 de agosto. Então, com a redução da atividade no planeta, né, se atrasou esse dia de esgotamento da capacidade da Terra em 3 semanas, né? Isso nos dá um indicativo bem forte, assim, do que é preciso ser feito, né? Que nós precisamos reduzir o uso dos combustíveis fósseis, que a gente precisa reduzir a nossa atividade, a nossa circulação, né? Dá vários indicativos para que se repense a atividade do homem sobre o planeta, né? Já numa perspectiva regenerativa, né? Que é vamos dizer assim, é um passo que vai um pouco além da sustentabilidade, que é a gente buscar regenerar, né, os nossos processos aqui no planeta de recuperação.
Então, temas como a questão dos resíduos que vocês levantaram, a questão da renaturalização do meio urbano, que o Baeta levantou, com a questão da arborização urbana, eles vão nesse sentido, né? Que é da gente regenerar, renaturalizar as nossas cidades, né? E a gente indo para a questão do planejamento urbano, que a Grazi já levantou antes, assim, a gente precisa pensar isso tanto do ponto de vista territorial, quanto de todas as atividades que a gente desenvolve aqui nesse território, né? E quando a gente olha para a história do nosso município, a gente vê que a produção do alimento, né, e o escoamento desse alimento, o fornecimento desse alimento para outras cidades está na origem da criação da nossa cidade, né? Quando os agricultores ocuparam a Serra dos Tapes, né, os agricultores familiares começaram a ter excedentes de produção. Essa produção teve que ser escoada, né, foi escoada aqui do município, né, através da navegação, se construiu o núcleo urbano que é a cidade de São Lourenço. Então, a produção de alimentos ela está na origem da construção do nosso núcleo urbano, né? Eu acho que isso é um indicativo muito forte para dizer qual é um caminho que a gente tem que tomar, né, para nossa economia, não só do ponto de vista local, mas regional até, né? Isso é uma compreensão, né, que eu acho que é importante a gente tratar dela e desenvolver ela para pensar na nossa economia, né? Que uma coisa que a gente tem que ter em conta que nós vamos ter, provavelmente depois desse período da pandemia, uma crise econômica bem forte, né? E a gente vai ter que lidar isso, né, com os problemas que vão ser decorrentes de tudo isso que vai vir ainda, né? Se prevêem, vamos dizer assim, uma onda até maior, uma crise até maior do que a que nós estamos vivendo atualmente, né? Então, tratar da questão da economia local e até a nossa inserção regional, acho que é um tema bem importante, né, Grazi? Para a gente pensar o futuro da nossa cidade aqui, do nosso território. Eu queria ler uma coisa aqui para vocês que eu peguei hoje aqui num texto, né, de uma colega do Gaiana também, que escreve para o Instituto do Desenvolvimento Regenerativo, que ela diz o seguinte: nós vivemos no limbo entre a morte de uma época e o nascimento de uma nova era que ainda não começou. Para tanto, é inevitável atravessar a angústia de viver entre o que existe e o que devemos dar nascimento. Isso exige coragem. E a coragem é paradoxal. Ao mesmo tempo em que pressupõe o comprometimento, implica acolher dúvidas e assumir equívocos. Né? Então, assim, acho que a gente tem um processo de construção, né, de uma nova forma, né, de novas relações que têm que ser construídas, e isso vai refletir na nossa ocupação, nas nossas políticas sobre o território, né? Eu acho que a gente tem algumas questões assim que pode ser norteadoras para nós. Uma delas é a gente dar uma olhada no que diz a Agenda 2030, né, que é da ONU, e que nos dá vários parâmetros, né, de como do que a gente precisa atingir para conseguir alcançar um estado de bem-estar, né, que, enfim, o Brasil está regredindo na maioria dos itens, né, de acordo com o último relatório. E eu acho que, assim, temas nós temos muitos e todos eles têm uma grande complexidade, assim, né? A gente pode tentar pegar alguns deles e tratar, mas, enfim, dando só um panorama geral, assim, sobre a questão de como tratar as questões urbanas.
né, foi isso, essa fala que eu fiz, né? Fico aqui aberta para que vocês me façam algumas perguntas, alguns questionamentos, para a gente poder avançar, né, nesse tema. Porque são muitas questões, né, e todas elas, né, de uma grande complexidade, assim. Fico esperando que vocês me façam perguntas, enfim, para a gente poder avançar um pouco. Eu vi um comentário ali da Brenda sobre as pessoas dizerem não ter tempo para ir na feira, né, às vezes. Isso está aí na tela. Sim. E existe também em São Lourenço um grupo de consumo responsável, né, que é possível fazer as compras pela internet e você só vai no local de distribuição dos alimentos para retirar, né? E esses alimentos são fornecidos pelos agricultores, muitos deles que estão na mesma feira ali, né, da praça. Eu vou disponibilizar ali a Juseira, talvez pode dar mais informações sobre o grupo de consumo. Acho que sim, vamos deixar o Duda falar, depois a gente faz a volta, né? E acho importante falar. A Brenda tá falando para mim, porque sou eu a pessoa que digo que eu não consigo acordar para ir na feira, só para deixar claro. Sou eu essa pessoa, né? E é isso, eu não tenho por que não dizer isso, né? Porque e por isso que eu acho que é importante, assim, eu sei que é uma questão, e entendo quando a Brenda... Ontem nós tivemos uma conversa a respeito disso, uma questão de opção, de mudança, né, de uma questão de reorganização. Só que se a gente tivesse uma ampliação dos espaços, como é o Grupo Gerivá também, né, só que também o grupo tem uma questão de envolvimento, né, depois vocês vão explicar melhor, né, a gente conseguiria também ter mais tempo de feira, né? Para conseguir acordar cedo, tipo eu, e ir na feira, né? Mas agora eu já descobri outros meios também, com a Brenda. Ela já está dizendo que não é só para mim, amiga. Eu sei, mas serve para mim também. Porque ontem nós conversamos a respeito disso ainda, né? E foi interessante porque a gente fez uma discussão sobre se encaixar, né, no horário que temos da feira, ou a gente lutar para ampliar, né? Só que à medida que eu não consumo na feira, eu também não fortaleço que esse espaço continue existindo, e aí eu não vou ter o que ampliar depois, né? O que lutar para ampliar. Então, é uma discussão interessante, né? Então, gente, vamos passar para o nosso meu amigo querido, amado. Todos são, né? Mas eu tenho uma conexão com esse cara que é interessante. Uma admiração muito grande, né? Eduardo Fornec, biólogo. Ele é doutor em ecologia e atualmente é professor do curso de gestão ambiental da FURG em São Lourenço, além de fazer parte, né, da direção da APROFURG, antes Sindicato Nacional. Ele trabalha com pesquisa e extensão nas áreas de ecologia de comunidades, ecossistemas e paisagens, gestão ambiental pública e licenciamento ambiental. Contigo, Duda, querido. Boa noite, Grazi. Boa noite. Essa conexão é recíproca, né? Sabemos disso, coisa mais linda. Boa noite, Grazi, Baeta, Márcia, Lourdes, Juseira. É um prazer estar aqui, agradeço o convite, falando com amigos que têm uma afinidade não só afetiva, mas também de visão de mundo, de como a gente deve se comportar, né, em relação às questões ambientais e como a gente pensa nessas questões. Eu vou tentar fazer uma fala rápida, todo mundo sabe que eu não sou exatamente uma pessoa, né, linear e objetiva, e adoro falar sobre meio ambiente, então às vezes se eu começar a me demorar muito, me corta aí o microfone, tá, Grazi? Mas eu vou tentar aqui responder algumas questões que foi a tua provocação inicial sobre que cidade queremos, e também de algumas falas dos amigos aí sobre aterro, sobre meio ambiente, enfim, que são importantes e necessários aqui na discussão, especialmente da gestão ambiental municipal. Eu vou começar bem lá do início, né, só para todos terem ideia de onde vem essa minha fala, né. Eu sou professor em ecologia, né, como já foi falado,
E é óbvio que, ao falar disso, eu estou falando automaticamente que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Na medida em que a gente tem essa consciência, a gente passa a entender que de nada adianta a gente consumir de um lado, achando que esse recurso é infinito, e sem pensar para onde vai esse recurso, porque em algum lugar ele vai parar, em alguma transformação ele vai passar. Então, começa essa fala dizendo a importância de a gente entender, isso já vem sendo mostrado em vários exemplos, né? Aqui, o exemplo da agroecologia, ou mesmo desses pequenos arranjos econômicos que a Márcia falou, são exemplos muito interessantes que, na verdade, se a gente pensar como é o manejo desses recursos nesses pequenos arranjos, a gente vê que a tendência é que eles sejam sustentáveis ou autossustentáveis, autogeridos, né, ou que eles sejam capazes de se manter numa pequena escala, como lembrou também a Lourdes ali, né, que a gente tem que pensar em pequenos arranjos, porque se a gente pensar em larga escala, a gente sabe onde vai dar. Um exemplo claro disso é a pandemia. Qual é o problema da pandemia, né? O problema da pandemia nada mais é do que um problema ambiental. É claro que ele se desdobra na saúde, mas ele é um problema ambiental. Ele se origina, então, né, de animais selvagens que perderam seu habitat, encarcerados para consumo em locais inapropriados, né? Encarcerados para consumo sempre vai ser inapropriado, mas especialmente, né, em locais, em grandes mercados na China inapropriados, e que entraram em contato com uma produção em larga escala de animais que é para o nosso consumo. Ou seja, todo o processo do arranjo que a gente vem tentando aqui falar, da importância do pequeno local, em escala local, no microcosmos, é justamente o contrário, o que acontece em geral e que vem a se desdobrar nesse problema. Então, a pandemia vem nos mostrar isso, né? E como a Lourdes lembrou, essa redução, esse freio no consumo dos recursos mostra uma série de soluções importantes para nós. Abro um parênteses, não estou de forma alguma aqui desmerecendo todo o problema da pandemia, de saúde pública, de desemprego, né, de mortes, enfim, né, do problema de saúde mesmo. Estou aqui só mostrando que mesmo nessa situação aí bastante tensa e difícil, a gente consegue ver alguns exemplos que a gente pode trazer para a nossa realidade como aprendizado, né? Então é importante olhar para isso, né? O que significa a gente reduzir recurso ou sair desse sistema de larga escala. Vários são os autores que mostram isso, né? Que a gente tem, então, a solução, seja na economia, seja na matriz energética, seja na produção de alimentos, seja onde for, a nossa solução passa obrigatoriamente por descentralizar e diversificar. Ao dizer isso, eu estou dizendo realmente em pensar em pequenos arranjos, agricultores familiares, feiras locais, são exemplos claros onde a gente consegue já ver aí pipocando do mundo afora soluções dessas, especialmente aqui no nosso município, né, como foi falado aí por todos, a feira é um exemplo fundamental para a gente entender, né, que une o agricultor à realidade do município, permite que a gente incentive essa produção em escala local e que a gente consiga pensar nos nossos resíduos e para onde eles vão. Então, existe aí vários desdobramentos, né? Sem falar aí na saúde alimentar, aí na fragilidade da nossa produção alimentar, que a gente hoje, né, depende em larga escala de pouquíssimas plantas, né, ou pouquíssimos componentes. E aí tá, a Jaque já deu um oi ali para nós na live, né, falando então da importância da diversificação convencionais como uma forma aí que a gente vai cada vez mais ver isso ser investido, né? Seja no pequeno agricultor, seja em hortas urbanas, a gente vai ver essa solução mais próxima, né? Ao falar em descentralizar e diversificar, a gente pode muito bem ver isso em pequenos ecossistemas ou em ecossistemas da natureza, né? Eu gosto muito de ecologia, não é à toa que eu escolhi essa área, porque a natureza ela nos dá exemplo claro de como fazer isso. A natureza mostra, né, que tudo é reciclável, tudo é possível, né? Mesmo o fluxo de energia que passa pelo ecossistema, ele é capaz, né, de gerar uma série de componentes naturais que são utilizados pelos seres vivos, e na medida em que a vida se acaba, né, essa é a regra, né, básica, tudo nasce, cresce e morre, isso é reaproveitado, reutilizado no ambiente. A gente tem que imitar isso. A gente tem que urgentemente olhar para a natureza e verificar isso. Teve uma outra internauta que está nos assistindo que disse que é importante olhar para a finitude dos recursos, que a gente tem que começar a olhar para isso com uma certa urgência, e é verdade. Né? Se nós olharmos, nós temos aí uma série de recursos que estão no seu limite, ou se já passaram desse limite, como lembrou a Lourdes, né? No dia em que a Terra ela entra nesse dia em onde a reciclagem passa o seu limite, a sua capacidade de reciclar os produtos, a gente vê isso em vários exemplos na mineração, na matriz energética, na produção de alimentos, a necessidade de a gente entender que ou a gente passa a mudar esse sistema, né, para uma escala de microcosmos, uma escala local, a gente vai ter constantemente problemas cada vez mais graves no meio ambiente, e que vão se desdobrar na saúde pública, vão se desdobrar
numa série de impactos ambientais que são irreversíveis, né? Eu posso dar um exemplo das unidades de conservação, né? A gente pode pensar no município, como é que a gente faz isso em escala local, quando eu falo em política municipal, né? Por exemplo, o que significa imitar a natureza, o que significa se aproximar aos moldes naturais? Por exemplo, é urgente que o município tenha um sistema de unidades de conservação municipal. Áreas protegidas, né? Então o plano diretor antigo já traziam essas áreas de interesse ambiental, muito bem mapeadas, e agora esse novo plano ambiental que vem sendo gestado aí, né, sem a participação popular, esse plano diretor não foi apresentado nos conselhos de meio ambiente, não foi apresentado no conselho da cidade, né, colegiados e órgãos que devem tratar desse assunto e que são necessários para que a gente tenha um plano diretor que seja eficiente ou que seja voltado para a necessidade dos diferentes grupos que habitam esse sistema municipal aqui em São Lourenço do Sul. A gente precisa, então, de unidades de conservação que mantenham, então, né, fauna e flora e as condições de meio ambiente. E óbvio que isso tem que estar vinculado a um plano de saneamento básico para o município. Que plano de saneamento básico é esse município? Né, um tratamento de esgotos, uma rede local efetiva, né, que recolha das casas, né, que as munícipes parem de ligar a sua rede de esgotos, né, na rede pluvial, que acontece, que nós sabemos disso, né? Então é importante que haja uma consciência dos cidadãos e cidadãs que moram na cidade, tanto quanto do poder público que incentive essa ligação, né, ou que, no meu entendimento, me perdoem, talvez aqui alguns não gostem do que eu falar, mas essa ligação tem que ser compulsória, porque o problema do saneamento básico não é um problema de cada um, quanto cada um vai gastar com tratamento de esgoto. É o quanto que nós, coletivamente, o meio ambiente e a terra como um todo, ganha como isso. A gente vê aí, verão após verão, vários dias a água não balneável. Isso acontece não só em São Lourenço, isso acontece quase o tempo todo no Laranjal, se não o tempo todo. Isso acontece em Tapes, em Arambaré, em Barra do Ribeiro. Nós ainda estamos num tempo que é possível ter um saneamento básico que permita que nós tenhamos água balneável o tempo todo. E olha só, para além da natureza que pede, para além do meio ambiente, da nossa condição de saúde pública que pede isso, olha quanto de turista que a gente pode ganhar, né, mostrando que as nossas águas aqui de São Lourenço, eu digo nossas porque eu moro aqui já há 5 anos, meu título de eleitor é aqui, eu sou lourenciano, apesar de alguns dizerem que a gente não é, nós que viemos de fora, que temos título de eleitor e moramos aqui, somos lourencianos agora, né? E é importante, então, olha quanto que a gente pode trazer de turismo, de recursos para o município, sendo aí a pérola da Lagoa, como a gente fala, uma das poucas praias que fica balneável o tempo todo. Olha a importância disso. Só que para isso nós precisamos de saneamento básico, a gente precisa de uma política que incentive esse tipo de ação. O mesmo vale para unidades de conservação, né? E o plano diretor, ele deve ser o carro-chefe que leva a esse tipo de política. E o plano diretor, ele deve passar pela discussão dos grupos que utilizam a cidade, que moram na cidade, pela diversidade de atores que utilizam a cidade, né? Eu falo das populações tradicionais, falo dos povos originários, falo das pessoas que moram na zona urbana, dos agricultores familiares, dos empresários, das indústrias, tudo isso precisa ser discutido. Como é que a gente vai ter uma cidade para o futuro sem um plano básico ambiental? Né? Como é possível, né, a gente pensar numa cidade sem que a gente pense no nosso esgotamento doméstico, né? Muitas pessoas não entendem a importância do esgotamento doméstico, mas olhem só, hoje nós temos a indústria, boa parte da indústria licenciada, minimamente controlada, com tratamento de esgoto, seja primário, secundário ou terciário. A gente não tem isso para as nossas casas. E agora pensem na vida de vocês, né? Quanto que a gente gasta de produto químico por dia em nossas casas? Água sanitária, veja, detergente, shampoo, condicionador, pasta de dente, tudo isso vai para onde mesmo? Rala abaixo. E lembra que eu falei que tudo na natureza se perde, se cria, tudo se transforma? Lembra que, né, James Lovelock já nos dizia, na natureza está tudo conectado. Botar a ralo abaixo, jogar o lixo, né, para fora, como bem lembrou a Márcia, não resolve o problema. A gente só transfere para a próxima etapa esse problema. Só que o planeta é finito, né? A próxima etapa não é Marte e Vênus. A próxima etapa é as nossas águas, são as nossas matas, as nossas terras, né, a nossa área de cultivo. Então, a gente tem que começar a discutir as coisas de maneira interligada e não compartimentalizada, como a gente faz. E como que a gente pode fazer isso, né? O plano diretor, um plano de saneamento básico são as questões cruciais. E onde é que a gente muda a consciência para começar a discutir isso? E aí a minha solução aí, não é minha, isso é discutido entre nós, né? Especialmente os colegas mais próximos, é na feira. É discutindo alimentação, porque a alimentação passa por cuidar do meio ambiente, a alimentação passa por não usar agrotóxicos, né? Alimentação saudável, né? A feira passa por
requerer produtos locais e não produtos em larga escala, né? Óbvio que de alguma forma, eu sei que existe espaço no município para o IEPSIM, para o Guanabara, para esses grandes, né, supermercados. E eles estão cheios de clientes. O que nós precisamos agora mostrar é a importância desta outro nicho de consumo. E é este nicho de consumo que vai olhar para as necessidades locais, que vai produzir os alimentos que podem ser produzidos com menor gasto de energia, com menos poluentes, com menos agrotóxicos, e, sobretudo, que vai incentivar os nossos vizinhos, nossos moradores do município a ficar. Olha como é difícil ficar no campo, olha como os nossos jovens estão desesperançosos de ficar no campo, querendo ir para as grandes cidades. E olha como estão as grandes cidades hoje, né? A pandemia vem a mostrar, olha a diferença que é estar numa pandemia em São Lourenço, e eu tenho vários amigos que estão em Rio, São Paulo, né, em Porto Alegre, grandes cidades, desesperados, noiados, né, completamente assustados com uma condição justamente de muita gente apinhada morando junto. Então a gente tem que começar a incentivar essa vida nas cidades menores, onde é possível ainda produzir esses arranjos locais, onde nós, de fato, conseguimos ainda mudar. E a gente tem exemplo claro, e a feira é excelente para isso, e, sobretudo, eu diria, né, participação desses conselhos, né, participação na produção de um plano diretor que seja eficiente, que seja voltado para as necessidades do município, e não apenas para a especulação imobiliária. É claro que é preciso crescer, é claro que o município precisa pensar em novas áreas, mas isso precisa ser feito com o interesse de todo mundo que usa a cidade, não apenas de alguns setores da sociedade, que é o que me parece que está sendo feito na medida em que não se discute isso nos conselhos da cidade, né? E aqui, para encerrar, me desculpe, eu me alongo demais falando, né? Vou falar disso, que é a minha pérola, digamos assim, a minha menina dos olhos, que são os animais de rua, né? E a Grazi me fez essa provocação inicialmente. A gente tem aí, historicamente, os animais de rua sendo tratados, ou a questão dos animais de rua sendo tratados como sendo aí um problema de saúde pública, né? Ou problema sanitário, né? E eles realmente podem ser pensados como problema de saúde pública na medida em que eles são abandonados, na medida em que eles não têm os cuidados necessários ou não são, né, tratados com responsabilidade e acabam transmitindo vetores, doenças, né? Mas hoje nós temos aí as cidades mais modernas, eu posso dar o exemplo de Porto Alegre, posso dar o exemplo de Campinas aqui no Brasil, posso falar mundo afora, posso até chegar a Darwin, né, que dizia, quero saber como que uma população de uma cidade ela é evoluída, veja como ela trata os animais e como ela trata os idosos. É assim que a gente vê como uma cidade, como aquela população e aquela comunidade é evoluída, né? Por que ele diz isso? Lembra que eu falei lá do início na ecologia, né, que a gente tem as relações, todas elas interligadas, tudo está interligado na natureza, tudo se transforma. A gente pode pensar também nessa fauna urbana, como a gente costuma chamar. Quando a gente trata, né, os animais como um problema ambiental, como uma questão ambiental, a gente passa a ter responsabilidade sobre esses componentes na área urbana. Eu tenho vários animais, vários colegas, vários amigos têm vários animais. A gente precisa ter responsabilidade sobre esse animal que nós tiramos da natureza há 25 mil anos, pelo menos, alguns dizem há 60 mil anos, mexemos, manipulamos, tratamos como a gente quis, e agora nós temos uma responsabilidade moral sobre isso. E não adianta encarcerar, não adianta canil, porque é secar o mar com um paninho, né? Porque as pessoas seguem, deixando os animais de rua sem ser castrado, isso vai produzindo um mar de animais aí com uma série de problemas, como todos nós conhecemos. Como é que a gente resolve isso? Com educação ambiental, com consciência, com tutoria responsável desses animais. Nós temos uma lei, que é a lei de animais comunitários, que garante que animais podem ser tutelados, tratados, e que eles devem ser mantidos com seus tutores, né? Que eles devem ser mantidos com responsabilidade. Isso não é encarceramento, porque o encarceramento em animal, primeiro, ele vai acabar, em última análise, no excesso de animais, que vai levar a uma matança. Os canis, eles são, em última análise, um campo de tortura de animais, e na medida em que ninguém adota, os animais têm que ser sacrificados, porque o espaço é finito. Segundo, é um gasto gigantesco, né? Nós temos colegas veterinários que já fizeram esse levantamento, quanto que custa para o município manter um canil, enquanto é muito mais barato oferecer um serviço de castração, de palestras, né? De formação, de conscientização junto, né, às pessoas que têm esses animais e que deixam na rua, e que assim a gente consegue controlar e consegue assistir esses animais com responsabilidade, com carinho, de certa forma, ir reduzindo. Só que esse problema a gente não resolve amanhã, nem daqui a 5 anos. Isso a gente resolve a médio e longo prazo. E as pessoas elas têm que começar a ter consciência que problemas ambientais são complexos e a gente não resolve da noite para o dia. A gente resolve numa caminhada longa, numa jornada de discussão, de consciência, de amorosidade, de empatia com os outros e, sobretudo, com a natureza, né? E aí eu encerro minha fala convidando todo mundo aí que quiser falar sobre meio ambiente. A Grazi, né, uma excelente porta-voz, está sempre discutindo com a gente questões ambientais para entender, né, para se
a me empoderar deste processo, e eu estou aqui um parceiro aí com quem quiser para a gente conseguir conversar e melhorar o município. Sim, moro em Rio Grande, moro em São Rio Grande, moro em São Lourenço, tenho meu título de eleitor aqui e sou lourenciano. Estou aqui e daqui não saio. Muito obrigado. Querido, é isso, né? A gente escolhe esse lugar como a nossa cidade, é isso. E esse lugar nos escolhe também. São Lourenço é tão maravilhoso que nos acolhe, né? Tem essas questões de em alguns momentos, né, a gente ser visto assim como forasteiro, né? Mas não, isso não é real, né? Não é uma percepção real, porque esse povo de São Lourenço é absolutamente acolhedor, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu comecei a trabalhar nos postos de saúde do interior, né? E eu fui absolutamente acolhida, e lá eu aprendi muito sobre agricultura familiar, eu aprendi muito sobre organização através do associativismo, né, Márcia? Eu aprendi que lá começaram esses processos todos de dizer que vamos sim lutar por mais espaço, mais qualidade de vida, uma alimentação mais saudável, né? E incrivelmente foram as mulheres que aderiram primeiramente, né, às ideias de agricultura agroecológica. Então, é toda uma história que é isso que a Lourdes traz, né? A gente precisa compreender a história, né, das coisas. E não é simples às vezes, né? Então, por isso que essas lives estão sendo de muita valia, assim, eu acho, para todos nós, porque a gente vai juntando, né, os saberes e vai aprendendo muito, né? E eu queria colocar uma questão aqui, que é, assim, isso que tu colocou, Duda, ainda dá tempo, né? É de interesse de todo mundo, na verdade, discutir como a gente vai tratar os recursos naturais de São Lourenço. Rapidinho. Né? É que se as pessoas não entenderem, né, no tripé economia, sociedade e meio ambiente, se não tiver meio ambiente, não tem economia e não tem sociedade. Ainda Ainda que seja importante, ainda que seja importante na igualdade, o meio ambiente é mais importante. E se não tiver meio ambiente, não tem essas relações sociais justas e não tem uma economia sustentável. É isso. Era isso que eu ia, nesse sentido que ia tocar agora, para dizer em relação a que eu fiquei pensando aqui, que é tempo ainda da gente discutir interesse de todo mundo, porque é interesse daquele que quer ganhar dinheiro, em São Lourenço também, né? E, ok, né? Vai fazer os seus investimentos em São Lourenço, e ok, queremos isso, né? Venham investir em São Lourenço, queremos crescer essa cidade. Né? Mas também queremos crescer, poder receber essas pessoas que vão investir aqui, garantindo que a gente vai continuar tendo essa natureza incrível que a gente tem hoje, né? Então, nós não podemos simplesmente excluir da discussão a economia, o crescimento, né? Quando a gente fez uma conversa ali com o Elemar e com o Henrique sobre desenvolvimento econômico sustentável, né? Com esse olhar, assim, de bom, como a gente pode, então, fomentar, né, essa discussão? A Márcia era para ter estado conosco naquela live, inclusive. E uma questão importante que eu queria pontuar aqui, né, gente? É uma conversa que eu tenho com as mulheres, né, do movimento negro, com a Ju e com a Scarlett, especificamente. A gente conversou bastante sobre isso, porque eu conheço os quilombos, porque eu trabalhei, né, também nos postos de saúde, então a gente tinha todo esse contato, atendia o pessoal e tal, né, e é um lugar de muita potência, assim, né, e ao mesmo tempo um lugar que é muito excluído, né, dos processos, inclusive econômicos, né. Então, a gente conversou, eu questionei as gurias a respeito disso. Bom, tem as terras, né? Tem o espaço lá, cada um tem o seu terreno, tem o seu espaço, e por que não há uma maior produção, né, de alimento orgânico daqui a pouco lá nos quilombos, né? Isso mudaria toda a realidade da população que mora nos quilombos, né?
porque geraria, né, uma outra fonte de renda, porque são poucos que hoje plantam, né? E acontece que muitos deles trabalham para outras pessoas, né? Acabam trabalhando para outras pessoas, sendo que se eles tivessem incentivo e apoio para se organizar, cada um poderia cultivar alguma coisa e poderiam juntar tudo, né? E fazer e entrar nesse ciclo, né? Nesse ciclo curto, eles poderiam vir com todo o seu saber, né, dos povos tradicionais e tal, poderiam vir para a feira, compor junto e tal. Então, a gente conversou muito sobre isso, assim, sobre essa potência que é também os quilombos e a necessidade de inclusão, né, das pessoas negras de forma geral, né, mas que se representa muito lá nos quilombos, né, nessa questão da economia, da agricultura familiar. Então, gente, nossa, a cabeça tá fervilhando aqui, né? É muito delicioso tudo isso. Esse processo do pensar é incrível. Eu queria, então, assim, passar para vocês. A gente já tá com 1h20 de live aí, né? Mas é isso, né? Vai que vai, a gente nem sente, né? Eu queria passar para cada um de vocês fazer aí né, as considerações de vocês, finais aí, né? Uns 5 minutinhos para cada um, pode ser, e aí a gente vai caminhando para o encerramento, né? O encerramento hoje, mas essa discussão continua, né? E vamos continuar sempre fomentando isso. Penso que esse momento da pandemia também vem para nos mostrar isso. Não dá para reunir presencial, então vamos lá no online, não vamos deixar de conversar, de falar, se encontrar. Aí o fomento da participação do controle social, né, Duda? Eu tenho visto isso como um problema gravíssimo em todas as áreas, assim, né, do nosso município e não só, né, do Brasil. Então, a gente tem que ter uma clareza, eu acho, de que nós temos um governo, né, a nível de Brasil, que está implantando uma agenda ultra neoliberal, assim. Isso significa que não quer ouvir o povo, né? Não quer participação do povo, não quer saber o que as pessoas precisam. Por mais que estejam tomando algumas medidas populares, né? Na verdade, que são obrigações, né, do Estado em relação às pessoas, né? Agora nessa questão da pandemia. Mas, assim, isso tem acontecido em todos os níveis, né? Ao nível federal, ao nível... Então, assim, essa semana mesmo eu tive participando de uma audiência pública, na Assembleia Legislativa, que discutia um surto de Covid dentro do Hospital Psiquiátrico São Pedro e do Hospital Colônia Itapuã, né? De 100 pacientes testados, 42 positivaram, né? E com isso, nós tivemos várias denúncias e tal, e eu componho o Fórum Gaúcho de Saúde Mental, né, que é a minha área de maior militância, né, saúde mental, e a gente fez uma denúncia, né, em relação a isso, e aí, bom, os deputados acolheram também a nossa pauta e propuseram essa audiência pública. E a discussão toda, né, se dá também, claro que em relação à invisibilidade da loucura, mas vejam bem, né, a especulação imobiliária dos espaços, né, do Hospital Psiquiátrico São Pedro e do Colônia Itapuã, né. Então, assim, isso tem tudo a ver com a questão do meio ambiente, né, e a gente está falando de Porto Alegre, né, mas, assim, nós não tínhamos nenhum tipo de informação, né, do governo do estado do que estava sendo feito para conter esse surto de Covid. Né? Nós fomos ter essa informação nessa audiência pública, que não bate com os dados que foram denunciados também, né? Então, o que acontece, gente? Nós precisamos participar, né? A gente precisa garantir a nossa presença lá e a nossa fala, a gente tem que ir nos conselhos, né? A gente tem que se colocar... São muitos conselhos, né? Mas é aquilo que nós estávamos falando ontem, né, Duda? Mas se a gente se organizar, dá para cada um participar de algum espaço, né, e a gente poder trazer essas pautas, assim, conectadas, né, que tem relação direta. Porque a Grazi é da área da saúde. Não existe saúde sem pensar em educação, meio ambiente, desenvolvimento econômico, social, entende? Não tem. Então, tudo está conectado. E os espaços de controle social estão cada vez mais
enfraquecidos, né, propositalmente, porque a ideia é passar a boiada, né, enfiar a goela abaixo as políticas públicas, né, de acordo com interesses de poucas pessoas, né, e eu queria dizer aqui que nós somos muitos, embora não pareça, nós somos muitos que nos preocupamos com a questão ambiental, que queremos pensar isso, né, que não temos o conhecimento técnico e a vivência que vocês têm, mas que estamos para pensar isso, queremos entender o que mais podemos fazer e tal. E eu percebo que somos muito, muito mais do que pessoas que não estão a fim de pensar esse tema. Então, eu acho que a gente tem que levar isso para o pós-pandemia, né? Vamos fomentar a discussão, vamos fazer um chimarrão, caminhar na rua aí e passar nas casas e falar com o povo e orientar e perguntar e querer saber, né? Porque não existe, eu como psicóloga, né? Sempre me baixa a psicóloga no corpo, não há como cuidar de alguém ou de algo sem ouvir as pessoas, né? Sem ouvir o que elas pensam, o que elas sentem, o que elas querem. Não há como ter cuidado, né? E isso é afeto, é amorosidade, e as pessoas não entendem o que é afeto e amorosidade, porque isso a gente não pega, a gente sente, né? Não é concreto. Só que quando a gente se conecta com as pessoas através das suas experiências, com respeito às suas experiências, né? Sem julgamento, com cuidado, né? A gente consegue transformar muito. Então, eu sou cheia de esperança, eu tenho fé na humanidade. Então, tá, vamos lá, pode ser, vou passar aqui, então, na mesma ordem de antes, pode ser, para as finalizações. Cadê a minha ordem? Que eles mudaram a minha ordem, agora já me perdi aqui. Quem é que falou primeiro? Foi a Márcia, né? A Márcia. Ai, gente, estou aqui, né, ouvindo e eu sempre digo que vocês perguntam por que eu resolvi ser professora, né? Eu acho que a gente aprende a todo momento e a vivência de professor e conviver com essas pessoas maravilhosas que a gente daqui a uma hora estamos discutindo é um processo de aprendizagem, né? E de revisitação, algumas coisas que a gente já viu e que a gente está olhando tendo outros olhares. Eu acho que é muito bacana, assim. Primeiro é agradecer também o convite mais uma vez, depois de ouvir tudo que eu ouvi hoje, né? E algumas questões que eu acho que é para a gente pensar, se fala em educação ambiental, e aí, né, eu estou fazendo doutorado em educação ambiental, eu sempre digo que eu fui descobrir o que é educação ambiental, mesmo, né, estudando agora no doutorado. E eu acho que é por isso que a gente trabalha tão forte na discussão da educação ambiental transformadora, né, de uma educação ambiental emancipatória, que foi bem o que tu disse, não adianta a gente fazer o mesmo do mesmo, a gente precisa buscar outros caminhos, né, uma educação ambiental, um processo que a gente se transforme. Não adianta simplesmente eu ir lá e dizer, olha, recicle seu lixo, mas eu preciso... O que isso impacta na minha vida, como isso reflete no coletivo. Eu acho que esse é o processo fundamental, é entender que nós vivemos em coletivos, ninguém vive individualmente, né? A gente sabe, o que a gente tem reclamado muito nesse momento da pandemia é, por exemplo, não poder chegar lá no Fontana e dar um abraço na Grazi, né? Dar um abraço no Duda, que eu amo de paixão também. Confesso que eu fiquei com um pouquinho de ciúme dessa relação aí, Duda e Grazi, né? Porque tem que confessar, né? Mas tudo bem. Na Juseira, na Lourdes, no Baeta, são pessoas, né? Esse convívio que a gente tem, então, poder estar nesses momentos de troca são importantíssimos. E aí eu lembrei de uma questão da educação ambiental, que para mim foi muito importante, quando eu achei que me jogaram dentro. A gente vai discutir, por exemplo, eu comecei a discutir a relação da gestão dos catadores, da gestão financeira dos catadores. Então, algumas pessoas podem dizer assim, então para os catadores, quanto mais resíduo tiver, melhor para eles, que mais dinheiro eles vão ganhar. E o meu aprendizado com eles, assim, eu acho que eu tomei diversos tapas na cara, que eu mexo com eles, né? Porque eu chego lá e eles dizem assim, professora, eles, né? Que eu tô mais... Agora eles já me chamam de Márcia, mas no início eles diziam, olha que absurdo a quantidade de coisa que a gente consome. A gente tem que repensar isso. Então, assim, aquilo que eu lia, né? Eu cheguei lá e eles, ok, não estudaram, né? A gente vai dizer formalmente, a educação formal da escola, mas é a vivência. Então, eu acho que isso, para mim, assim, agora acabei de ver a Rose, maravilhosa. Rose, um beijo. Rose é da cooperativa lá de Turuçu, maravilhosa.
Me emocionei de ver ela ali, ó. E aprender, sabe? Então, assim, a gente aprende muito. E se alguém tiver quiser saber e aprender sobre como a gente vê o nosso consumo, eu costumo dizer que eu parei de consumir muita coisa, eu revi várias formas do meu consumo somente de ir lá na reciclagem. A Juseira, acho que nas primeiras vezes que eu fui, a Juseira foi comigo. Só de estar lá, de chegar lá, eu pensei, gente, não dá para viver assim. Não é possível. Essa forma que eu vivo não é possível. Então, eu comecei a me rever. E esse é um processo de aprendizagem que a gente tem no dia a dia, sabe? Não precisa estudar horrores, não precisa ler horrores. Simplesmente basta a gente olhar para o nosso entorno, né? Então, acho que a mensagem final que eu deixo é que nesse momento que a gente vai viver, né, de processo eleitoral, de tudo isso, é ter amorosidade, como bem disse o Duda, né? Generosidade, entender que o que nós queremos é o melhor para o coletivo. E aí é importante, né? Não é o primeiro meu interesse, é o que é mais importante para que todos nós vivamos bem. Então é isso que a gente discute, né? Quando fala em cooperação. Não vou entrar nos outros conceitos de economia solidária, que dá para a gente fazer uma discussão boa também. Mas eu acho que está tudo, como bem disse, maravilhoso, Duda, está tudo interligado. Um grande beijo, muito, muito, muito obrigada. Estou emocionada. Beijos. Obrigada, querida. Lindo, é isso aí. Vamos ouvir as pessoas, né? Vamos olhar nosso entorno. E aí a gente vai entender as coisas. Juseira, contigo! Então, fiquei muito feliz, Márcia, da gente estar sendo ouvidos por uma catadora, uma recicladora, como alguns chamam também, porque eu acho que é isso aí, a gente tem que atingir esse público, é vocês que a gente quer levar informação, sabe? A gente quer levar outras alternativas. E aí, tomamos uma pedreira aí escutando o Duda falar, né? Então eu vou pegar um pouco do gancho dele, que ele falou do local, da agricultura familiar, e não posso deixar de falar do Gerivá, né? Então, como a gente fala, quando a gente fala em agroecologia, um alimento saudável, né? A gente está falando de estratégias de mercado para esse tipo de agricultor e agricultora, né? Com outro pensamento, que ainda não está na prateleira do mercado, entendeu? Não é uma agricultura de mercado, não é um produto para isso, é um produto fresco, é um produto vindo direto do campo para a cidade, colhido um dia antes para estar na tua mesa, entendeu? Então, por que eu trago o Gerivá? Ainda o Baeta passou a bola para mim e eu fiquei viajando, né? Porque aí a gente começa, o que é o Gerivá? Já não sei nem mais o que é agroecologia. Mas o Gerivá nada mais é que uma ação de consumidores pensando no fortalecimento da agricultura familiar e de trazer um consumo consciente aqui para a nossa cidade, né? A Lourdes aí é pioneira também nesse projeto. Esse projeto veio também de uma ação do Verde Novo, que foi muito importante. Então, agora a gente está se consolidando já nos nossos 2 anos, né, de ação aqui no município, se eu não me engano, formalmente 1 ano e pouco, que surgiu o Gerivá na proposta de consumir alimentos da agricultura familiar de uma forma autogestionada, auto-organizada, tentando mostrar para nós uma nova alternativa de sociedade e organização de tu ser responsável pelo teu alimento, da onde vem teu alimento, né? Então, o Gerivá, ele passa por, como é autogestionado, então ele tem espaços de formações, então toda a comunidade é convidada a participar, pelo menos, de uma formação, se quiser, para entender um pouco o que é esse consumo consciente, o que é as cadeias curtas de consumo, né? O que é punk, o que é compostagem, o que é... Tudo isso tem no Gerivá, tudo isso tem nessas discussões, tudo isso que a gente falou hoje, a gente pode debater no Gerivá, nas nossas reuniões, nas nossas formações. E eu agradeço, eu só tenho a agradecer por poder falar um pouco da minha visão de mundo, por estar com essas pessoas aqui, o Baeta, companheiro aí de militância da Rega, que a gente faz um trabalho massa para trazer e consolidar a Rega aqui no Sul, como ação em rede. A Rega é rede de grupos de agroecologia, então a gente pretende atuar em rede. O Centro de Apoio à Agricultura de Base Ecológica também, que a gente é companheiro de militância ali dentro e que a gente visa
fomentar a agroecologia aqui no município, né, na sua plenitude, e pensando na transição agroecológica, pensando na realidade dos agricultores e das agricultoras, sem nenhuma pretensão de trazer modelos prontos, e sim de sempre escutar, né, a questão da comunicação do Paulo Freire, né, escutar, comunicar, dialogar e assim construir o novo, né. Então eu fico aqui né, eu sou muito emocionada, então eu mando um salve para os meus colegas aí que estão na militância por essa consolidação da FURG, da agroecologia, da gestão de cooperativas, da gestão ambiental, da educação no campo, as meninas, bem que tu falou, a Juliana e a Scarlett, que tem esse movimento, assim, né, os quilombolas aqui, sou muito feliz de ocupar uma universidade pública de qualidade e com quilombolas, que é a tradição aqui de São Lourenço do Sul. Obrigado por essa oportunidade. Dale! Eu já tô louca para juntar todo mundo aqui. Indígenas, não posso esquecer dos nossos indígenas, exatamente. E pescadoras e pescadores. Então, pescadoras e pescadores, isso aí. Isso é interessante, né? Era pescadores até um tempo atrás, né? Pescadoras e pescadores, porque elas trabalham também nesse processo, né? E isso é muito importante ser dito. E essa nomenclatura ter mudado, muda tudo, né? Muda toda a concepção de olhar, né? De cuidado. Baetinha, contigo, então, para as tuas considerações finais, querido. Valeu, Grazi. Queria agradecer aí o convite para estar aqui nesse espaço e todo mundo que está aqui presente como convidado e como ouvintes aí na live. E como o Duda disse, né, somos forasteiros. Eu vim de São Paulo estudar aqui, né, agroecologia, já motivado pela agricultura urbana. E estamos aí pela cidade, né? Quando a vontade é nobre, a gente vai se encontrando e vai fazendo acontecer o que a gente acredita, né? E é isso mesmo, eu queria agradecer e mandar um grande salve aí, um abraço virtual para vocês todos. E valeu, galera. Obrigada, meu querido. A Gisela tá com fome. Riquinha, eu quero mandar um beijo especial aqui para o William, para a Jussara, do Movimento Verde Novo, que estão aqui com a gente, ligadíssimos também, né, na live. Para essas 32 pessoas que ficaram conectadas conosco desde o início e estão até agora aqui, né? Isso, cada coração desse vale muito ouro, mais que ouro. Então, passando para a Lourdes fazer as considerações dela. Contigo, Lourdes. Vamos ver como é que está o som. Estão me ouvindo? Senão eu desligo aqui. Tá bom agora? Tá. Então, assim, ó, eu queria retomar um pouquinho uma coisa que eu achava importante ter falado mais cedo, que é assim, para trazer o tema da resiliência, né, que é uma coisa bastante importante nesse período de pandemia. E lembrei de uma palestra TED que eu escutei um dia que foi muito impactante para mim, assim. Uma pessoa que chegou num galpão no Japão logo depois do tsunami, aquele tsunami que ocorreu bem no período da enxurrada aqui. E aí ele fez a percepção dele, né, naquele momento, quando ele chegou no galpão, onde estavam as pessoas que ficaram desalojadas, que perderam tudo. Ele fez a seguinte reflexão, assim, quando a gente perde tudo, o que é importante, o que a gente precisa? Ele percebeu que as pessoas estavam preparando bolinhos de arroz, né? Que as pessoas trouxeram um pouco de alimento, quem tinha em casa ainda, quem conseguiu salvar alguma coisa. E ele disse que, no final de tudo, o que a gente precisa? Comida, água, energia e relações humanas de qualidade, né? Isso é o básico para a gente construir comunidade, para a gente ter um senso de comunidade, né?
Então, assim, aqui já se falou da questão dos resíduos, se falou da questão do esgoto, e eu quero trazer o tema da água, que a gente não tratou aqui, e lembrar que a gente tem uma bacia hidrográfica que fornece água para o nosso consumo humano, que está dentro do território municipal. E que isso é uma coisa até, vamos dizer assim, rara e que nos dá uma certa facilidade de lidar com essa questão, porque não envolve outros municípios. Normalmente as bacias hidrográficas elas ultrapassam os limites do município, né? E a gente tem o Arroio São Lourenço todo dentro da área municipal. Na época do plano diretor, se pensou em construir uma Agenda 21 só para fazer o gerenciamento da bacia do Arroio São Lourenço. Então, assim como temas, Grazi, né, deixando essas questões aqui para que a gente possa depois evoluir com elas, né? A questão da arborização urbana, assim, é muito importante. A gente tem um problema aqui com o pessoal que gosta de cortar árvore, que é uma coisa muito forte, assim. A reativação do horto. Tu já falaste na questão das energias alternativas, né? Que entra também dentro desse tema aí. E entrando um pouco no que o Eduardo falou, que o Duda falou, da necessidade da gente fazer o grande debate, né, dentro dos conselhos, o debate na questão da construção do plano diretor. Quando a gente retomou esse processo, e já dentro de uma forma de governar diferenciada, dentro vamos dizer, de uma perspectiva da gente cada vez entrar mais num estado mínimo, né? Como é que a gente vai trabalhar essas questões do planejamento, assim, né? E eu acho que é importante, eu percebo nesse período todo que eu trabalhei lá no Conselho da Cidade, que a gente precisa educar, além de fazer educação ambiental, a gente precisa fazer educação para o urbano, para as questões urbanas, que eu acho que elas são pouco conversadas e pouco discutidas, né? E esse é também um propósito desse observatório, né, que eu proponho, que é o Veracidade, né? É a gente trabalhar as questões do direito à cidade, quais são as questões urbanas que são importantes, no que isso impacta a vida das pessoas no dia a dia delas, porque às vezes parecem temas tão distantes, mas são questões que impactam a tua vida, né? Então, trazer isso mais para próximo das pessoas, esses temas, né, que tratam dos direitos que a gente tem como cidadão, como moradores de uma cidade, né? E uma coisa muito, muito importante que eu acho também é a gente trabalhar a questão dos diálogos, né? Com todos os setores, porque a gente precisa dialogar com todos os setores. As cidades, elas são um palco de embate de interesses, né? Muitos interesses vão estar em jogo ali, e a gente precisa, como disse a Grazi antes, saber ouvir, né? E de saber traduzir, né? O que é o desejo das pessoas. Então, a gente adquirir essa capacidade de saber ouvir e traduzir, né, a necessidade do outro, eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar na gente que se propõe a fazer um trabalho, né, de ativista, enfim. Então, assim, ó, agradeço muito, acho que eu queria passar a noite conversando com vocês, né? Acho que tem muito mais coisa para a gente falar. Espero que a gente logo possa se encontrar né, e seguir aqui conversando sobre esses temas. Tenho muito mais a dizer, coisas que fugiram, que escaparam. Eu queria muito falar sobre a importância da emergência da questão feminina, né? de todos os princípios femininos, né? Seja nesse tema, seja em todos os outros que a gente for levado aqui para frente, enfim. Então, assim, agradeço muito essa oportunidade, me senti muito honrada, né? Estar com pessoas tão legais como vocês, assim, agradeço de coração e já fiquei emocionada aqui, tá? Foi muito legal. Lourdes, amada, tu exala amor, ó, para ti, ó. Muito obrigada.
essa pessoa cuidadosa que tu é, que consegue olhar, né, o técnico e consegue compreender a necessidade de entender um todo, né, com paciência, tolerância, e é isso, dialogando com todos. Acho que isso é muito essencial para a gente conseguir construir qualquer coisa. A gente precisa de paciência, de tolerância, de entendimento. Tudo tem um contexto, tudo tem uma razão. E se a gente não conseguir olhar, né, com amorosidade para esses processos, por mais que às vezes a gente tenha vontade de esganar, né, algumas pessoas, isso é natural também, porque é do humano, né? Mas a gente precisa conter, né? Vamos botar o superego para funcionar e vamos conseguir ouvir, né? E conseguir dialogar com todas as pessoas, porque não existe o vilão somente, né? A gente precisa conseguir entender que existe um sistema, né, na nossa sociedade de muitos anos constituído, que é o capitalismo, que coloca em xeque todas as nossas discussões, né? E que ele está aí, né? Que a gente precisa pautar, né? Isso. Até onde o capitalismo vai interferir, né, nas políticas públicas que a gente vai propor, como a gente vai sobreviver dentro disso e propor novas formas de fazer economia, né, com relações mais solidárias e saudáveis, né? Então, já estou na viagem aqui. Obrigada, tá, Lourdes, de todo o coração. Dudinha, meu bem, contigo. Então, eu vou fazer uma fala para tentar encerrar o que a gente conversou aqui, e vou fazer Tava pensando o que eu vou falar, né? E os que me conhecem há mais tempo, em geral, sabem que eu sou, às vezes, meio reativo, brabinho, pessimista, faz parte, né, da minha personalidade, né? Essa diversidade de reações que eu tenho. E, mais recentemente, eu tenho olhado para as coisas com mais esperança, sabe? Com mais otimismo, né? E, ao invés de olhar o copo meio vazio, tentar olhar para ele meio cheio, né? Porque isso, ainda que seja o mesmo copo, isso nos dá uma potência, uma motivação maior do que ficar chorando pelo que falta, né? E sim pelo que nós temos, né? E aí eu olho, assim, eu posso pensar nessas questões que a gente tem discutido aqui, né? Se eu olhar para os animais de rua, né? Eu posso pensar neles como um problema, mas eu posso pensar neles como uma ponte para a gente ter respeito, cuidado com a natureza, né? Para ter responsabilidade e amorosidade, né? Ou pensar nele como um vetor de doenças, né? E a gente quer transformar isso de uma forma diferente, olhar para isso com cuidado, com carinho, porque isso torna nós todos melhores, né? Isso nos permite olhar para todos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para o meio ambiente, para o município, para onde a gente quiser olhar, com um véu mais bonito, com um véu mais amoroso, que eu acho que é o que falta, né? O que vem comprometendo a nossa capacidade de discutir as coisas no coletivo, né? A gente anda muito reativo, né? Eu digo a gente, me incluindo aí também nessa condição. Eu posso olhar para as árvores como um problema, né? Cai galho, né? Cai folha, né? Faz sombra, fica úmido. Eu posso olhar para a árvore, né? Como uma série de condições importantes, como, né? Como um bem-estar que ela causa olhar para a gente. Ela sequestra uma série de gases que são problemas do aquecimento global. Ela permite com que animais que a gente tenha destruído o habitat consigam viver nessas árvores, que nos dê alimento, como lembrou o Baeta, né? Então a gente pode olhar para elas também de maneira mais amorosa. Os juncos, né, que eu não falei, que eu esqueci de falar, né, que uma parte da cidade vê os juncos como uma parte ruim, que atrapalha a praia, que tem, né, um cheiro ruim, ou que tem, né, que acumula lodo. Eu posso olhar também para os juncos, né, como um ambiente que depura a água que a gente polui, como um ambiente que abriga várias espécies, né, que estão aí já ameaçadas de extinção, como posso olhar como um sistema que reduz aí os aspectos das cheias, né, eles permitem que as cheias sejam menos agressivas no nosso ambiente. Eu posso olhar para os parques e reservas, né, como áreas que vão impedir o crescimento da indústria, do setor imobiliário, né? Mas eu posso olhar também como uma área que vai trazer uma série de condições positivas de bem-estar, que a gente pode passear com os nossos amigos e a nossa família no final de semana, que a gente possa parar e meditar sobre como é o mundo e como a gente pode fazer um mundo melhor, como a gente pode proteger as nossas espécies, o nosso ambiente, depurar a água, né, como bem lembrou a Lourdes, né? E aí eu posso dizer que tudo isso, na verdade, o que a gente está olhando são para as relações que a gente tem com o meio ambiente e com as pessoas. Me parece que essa pandemia nos empurra
para essa análise, né? De a gente parar de pensar, de racionalizar e começar a sentir, né? Começar a efetivamente ter mais emoções em relação aos outros, né? Eu tenho uma informação importante que eu acho que nem todo mundo sabe, né? A gente tem mais neurônios no coração do que no cérebro, né? Então a gente está passando, e eu acho que isso é urgente, que a gente passe de um momento aí, que a gente passe do momento da racionalidade, da razão, que foi tão importante para chegar até onde a gente chegou, e agora com todos os exemplos e instrumentos que nós temos, né? A gente aqui passou a live toda dando exemplos, né? Agricultura familiar, agroecologia, populações tradicionais, animais de rua, unidades de conservação, né? Cuidar das nossas águas, né? Cuidar dos catadores de lixo, repensar no nosso consumo, nos resíduos. A gente tem aí exemplos, é só olhar para esses exemplos de maneira generosa e com vontade de fazer eles acontecer. E para isso, na medida em que a gente entende isso, a gente pode pressionar o poder público, a gente pode participar do poder público, seja nos conselhos, seja criando espaços de discussão. A gente já fez essa provocação para a Grazi, né, ontem, né, que a gente consiga conversar, né, aí de tempos em tempos, né, se nos reunirmos, seja de maneira virtual, seja presencial, para discutir quais são os problemas que afligem a sociedade, que afligem a mim, a ti. A gente tem que ouvir o que as pessoas estão querendo, né? E tentar entender, assim, quais são as melhores estratégias, que fique menos pesado, menos difícil para cada um de nós, e a gente construa aí uma maneira mais generosa, mais amorosa de lidar com a gente, com os outros, e com o meio ambiente, com os animais, né? Na verdade, tudo é a mesma coisa, né? A gente aprendeu lá com Lavoisier, tá tudo interligado, tudo se transforma, né? Então, enquanto a gente tratar disso compartimentalizado, onde cada um tem o seu interesse, e a gente vai transformar a cidade num palco de disputas, de vaidade, de ego, de interesses por recursos, a gente pode olhar para isso também como uma oportunidade de aprender com o outro. O outro é diferente, tem uma caminhada diferente da minha, ele é capaz de me ensinar coisas lindas, né? Então, é capaz de me ensinar como ser solidário com os outros, é capaz de me ensinar como ser solidário com os animais, como cuidar do meio ambiente, e aí a gente vai viver de verdade e de maneira efetiva o que é a nossa espécie, que é uma espécie social. A gente nasceu nessa espécie, todos nós somos sociais. Não adianta cada um pensar em si que a gente vai chegar em lugar nenhum, né? E aí a biologia, a ecologia tem mostrado isso, né? Os cães me mostram isso, né? É todos juntos, né? E não cada um por si. E aí eu deixo, assim, essa fala estranhamente esperançosa, que não é comum da minha parte. Quem me conhece sabe que ultimamente eu tenho me tornado uma outra pessoa, não sei onde eu vou dar, mas estou gostando, e quem puder, quiser vir comigo, eu estou arrastando para esse mundo aí. Um beijo no coração de vocês, estou muito feliz, agradeço aí a oportunidade. Sempre que quiserem, me chamem aí, tá? Que eu tô aí. Querido! Então... Gente, é o seguinte... eu quero mandar aqui um beijo para Rita, minha comadre, madrinha do meu filho, né? Minha amiga, minha grande amiga, que ela tá aqui com a gente desde o início. Porque a Rita é a pessoa que generosamente sempre dividiu esse saber comigo, assim, né? Nas nossas noites de conversa, tomando uma cerveja, tomando chimarrão, e ela ia me explicando, né, esses desdobramentos, e foi contribuindo com a minha consciência em relação ao meio ambiente. Então, eu acho que a gente tem que ser grato, né, a todo mundo que desenvolve e abre o caminho, né, para a gente poder se abrir para discussões. E aí conversávamos no container, muitos de nós a respeito disso. A Lourdes já me recebeu na casa dela para me dar explicação antes da pandemia, né, de coisas que eu queria entender, que eu não estava sabendo o que estava acontecendo, e ela generosamente, né, me acolhe. Então, assim, de todo o meu coração, obrigada a cada um de vocês que está aqui com a gente assistindo ou falando, né? Eu acho que a generosidade faz parte de compartilhar as nossas experiências e olhares, né? E construções, faz parte desse processo de mudança que a gente está vivendo na sociedade. E entendo que a gente vai, sim, isso aqui é um começo de recomeço, né? E acho que a gente vai continuar, tenho certeza que a gente vai continuar nos olhando, nos unindo, organizando o povo, né? Porque isso é organização popular, é falar com o povo, é mobilizar, e aí propor políticas públicas efetivas dentro do que é necessário, da realidade, né, das pessoas da nossa cidade. Então, assim, acho que o nosso
compromisso de todo mundo que está aqui é esse, né? Contribuir para a cidade. E a gente quer fazer isso a partir das pessoas. E eu quero dizer que nós vamos falar de amorosidade, sim. Conosco não tem ódio. Todo debate que a gente for fazer, né? Hoje a justiça nos tirou o direito da música, né? Porque a música toca lá no fundinho da alma. O Baeta estava ali, ó, no negócio, né? Porque o TSE, então, lançou hoje essa decisão, então nós optamos por, né, não fazer. Mas eu quero que isso fique muito claro, assim, nós vamos continuar debatendo todas as áreas de forma transversal, porque é uma rede viva, né, de frequências amorosas, e com isso a gente vai conseguir transformar, começando pela gente mesmo, né, porque a gente precisa olhar para dentro de nós, assim, para os nossos processos, e aí a gente vai levar isso para o outro, e a gente vai fazer isso de uma forma coletiva, e o poder do coletivo é algo absurdo, a gente não consegue, né, dimensionar, assim, até consegue, porque nós temos os nossos coletivos, né, então a gente sabe o poder que tem o super coletivo. Então eu quero dizer que com a gente vai ser amor, sim, nós vamos fazer debate, mas sempre com amorosidade. Se quiserem achar que nós somos lunáticos, ok, mas a gente prefere assim, porque nós vamos combater todo esse ódio que hoje se espalha diariamente, né? Não, isso não. Então, assim, ó, beijo no coração de todo mundo. Vamos continuar espalhando os nossos discursos de amorosidade, as nossas energias, né? Conectadas com os nossos saberes e transformando. Vamos lá. E fora Bolsonaro. Beijo para todo mundo. Amo vocês. Tchau, gente.